Bom dia, meu nome é Gabriel De Lorenzi. Eu vou estar apresentando a nossa primeira prova de transferência de calor 1. Essa primeira questão, nós temos um recipiente esférico, uma camada de isolante. Esse daqui é o nosso circuito térmico. Nós temos a nossa resistência, e a gente determina a resistência do isolante através dessa fórmula, onde nós já temos todos os dados que a gente utiliza nela. Tendo a resistência térmica, nós fazemos uma diferença de temperatura e conseguimos determinar a taxa de transferência de calor. Determinando essa taxa de transferência de calor e tendo a energia necessária para a vaporização, nós encontramos a vazão máxima. A vazão máxima aqui ela está em quilogramas por segundo. E a questão ela nos pede a quantidade de nitrogênio vaporizado por dia. Então, por isso, nós fazemos as devidas adaptações aqui nessa questão. É, Nessa questão 2 nós temos essa parede que ela é atravessada por um fluxo de calor de 1 kW. Nós temos a temperatura nos dois lados dela, a gente chama de T1 e T2, que T1 é de 30 graus e T2 de 92. A gente tem também a temperatura nesse plano de centro. A condutividade da parede ela é regida por essa equação que está aqui no cantinho, e é para a gente obter uma expressão para a condutividade em função da temperatura. O que a gente faz? A partir disso, a gente usa esses intervalos que a gente tem na parede e faz a média da temperatura, né, para o intervalo. A gente calcula essa transferência que a gente tem e também a gente faz isso para outra parte da parede, para x maior ou igual a 2 e x menor ou igual a 3. Também a gente faz a média da temperatura aqui, só que entre o outro lado. E com isso, a gente faz isso atribuindo valor para beta e para casela. Assim, a gente chega nesse sistema aqui. A partir disso, a gente resolve esse sistema utilizando soft. E a gente determina beta e K0. Determinando beta e K0, a gente vai nessa equação inicialmente, do lado do desenho que coloquei, e substitui. Com isso, a gente descobre uma equação da condutividade que depende apenas da temperatura. Então, nessa questão 4, nós elaboramos o circuito. Nós temos dois fluidos, então nós vamos ter duas transferências por convecção. Temos, né, a camada de sujeira, também a condutividade do tubo. Com isso, com esses valores que a questão nos deu, nós conseguimos calcular a resistência total aplicando na fórmula. Tendo essa resistência total, nós conseguimos determinar a taxa de transferência. Tendo a taxa de transferência, a gente consegue a vazão volumétrica, utilizando a área e a velocidade que a questão nos deu. Com a vazão volumétrica, nós conseguimos encontrar a vazão máxima. E com isso, nós calculamos a transferência de calor máxima. E aí, o que nós fazemos? Nós descontamos a pureza de vapor e a taxa de transferência que nós encontramos. Então, a qualidade do vapor ela vai ser aqui de 84% na questão A. Na questão B, o que acontece? A gente acrescenta mais uma camada de isolante no circuito. E nós desenvolvemos a transferência de calor e fazemos praticamente o mesmo passo que nós fizemos até para a questão A. Deixa eu só comentar aqui. Né? Tá. Aí a gente acrescenta, no caso, esse isolante no circuito térmico, desenvolvemos e encontramos a nova transferência de calor. Fazemos aqui o mesmo procedimento que a gente fez na questão A. E a gente acha que a qualidade de vapor ela é de 89,66%. Bom, nessa questão, essa questão 5,
que acontece? Nós temos um tubo de cobre, essa parede ela vai ser de meio centímetro e é, ela quer que a gente encontre uma camada do isolante de tal forma que essa espessura ela evite a condensação do lado externo do tubo. Então a gente elabora o circuito, a gente tem essa resistência 1, resistência 2, para aí depois a gente ter a temperatura do isolante. Então nós precisamos de todos os raios. O problema é que a gente não tem o raio 3 e a gente depende dele para fazer uma diferença de raio e determinar essa espessura. Então a gente vai ter que trabalhar com as equações. A gente calcula, aqui nesse caso, a resistência 1, por cálculo da resistência 2, nós ficamos dependentes do raio 3, do raio 3 e também no cálculo da resistência 3 nós ficamos dependentes dele. Então a gente desenvolve essas equações e a gente pega essa equação que a gente chamei de asterisco 1 e essa que eu chamei de asterisco 2 e eu igualo as duas. Igualando as duas, a gente chega nessa equação e a gente usa o soft, que eu vou botar os prints depois embaixo da resolução dela, e a gente chega na espessura do isolante fazendo essa diferença de raio, do raio 3 com o raio 2. Bom, nessa equação 6, nós temos uma parede plana de 0,25 metros e a condutividade dela é regida por essa equação de 1 mais 1,5 mais 0,0002T. Daí eu transformei para Kelvin as duas temperaturas dos dois lados da parede, transformei para Kelvin. E eu encontrei essa equação da condutividade média através integrando e dividindo pela diferença de temperaturas. Com isso, eu consigo determinar a condutividade térmica de 1,76 watts por metro e consigo determinar a taxa de transferência a taxa de transferência por área. Na B, eu pego essa mesma equação da taxa de transferência por área e determino uma equação para Tx. E se a gente observar no gráfico, essa equação que a gente encontra é uma reta, né? E a gente traça as linhas no gráfico, né, entre as duas temperaturas e o comprimento da parede. Bom, nessa questão 7, nós temos uma parede plana, uma geração uniforme de calor de 1.200 watts por metro cúbico. Essa parede, a questão fala que ela é arrefecida pelos dois lados por um fluido a 15 graus. E a questão nos dá que a distribuição de temperatura ela é dada por essa fórmula que a gente tem aqui em cima, no início. Então, utilizando a equação de condição de calor, essa equação geral, só que alguns termos a gente não vai precisar de algumas parcelas que tem aí, como a de y e a de z. Então a gente pode descartar. E também como a gente está num estado estacionário, nós também podemos descartar essa parcela. Então no final a gente fica com essa parte aqui. E nesse t eu vou substituir pela equação que regula a temperatura, essa equação aqui em cima que a questão nos deu. Isso aí. Aí, com isso, eu integro duas vezes e eu derivo, né, derivado de segundo e consigo determinar a condutividade. Na B, ele quer o coeficiente de convecção. Eu utilizo a fórmula dele. E aqui embaixo eu resolvo para y, para convecção.